Bem-vindos, mais um programa Cá Entre Nós, incrível, porque alguém, eu amo quando isso acontece, encontrou por aí pelo mundo a Márcia, que é a minha convidada especial de hoje, e disse assim: Cá, você precisa conhecer a Márcia. E olha que interessante, eu a conheço pouco, tive um referencial através das redes sociais e deixei para conhecer de fato a Márcia aqui com vocês. Márcia, eu estou super feliz em receber você, em desbravar esse teu universo aí, né, em conhecer você um pouquinho mais a fundo aqui. Obrigada por ter aceito esse convite, por abrir um pouquinho da tua vida para nós. Seja bem-vinda ao programa Cá Entre Nós. Esse espaço é nosso, em especial para a gente conhecer a tua história. Bom, eu é que agradeço, né? Para mim é uma honra estar aqui, Karina. E quando a gente fala sobre processos de desenvolvimento, eu sou apaixonada por gente, né? Por processo. Então, agradeço o convite, agradeço a sua atenção aqui, né? Na chegada, sua equipe muito incrível. E eu adoro falar da minha vida, adoro falar do processo de transformação. Então, eu estou aqui com o coração e a vida aberta Ai, para que vocês. delícia. Vamos começar. Gente, ela faz um monte de coisa. É mais uma mulher plural aqui para vocês. É verdade. Mais uma mulher multi. Ela já me contou que faz podcast, que cuida da administração, profissionalização de síndicos. Enfim, Márcia, onde começou a tua trajetória profissional? O que você começou fazendo? Bom, a minha trajetória começou dando aula de DOS. Você sabe o que é isso? Não é um programa? É um programa de computador. Computador, eu lembro desse nome. É só para remeter que é o começo do Windows, né, na nossa vida. E eu fui professora de informática com 14 anos. Professora. Você acredita? E aí caiu assim, né, de uma situação que eu fui uma aluna muito, como que eu posso dizer? Aplicada? Aplicada e ousada. Adoro. E aí o professor falou: não, eu preciso contratar essa menina para começar a ser monitora, para seguir carreira, porque é impossível. Ele falou: não formata o computador, por isso que vai desperdiçar tempo. Eu disse: mas a gente precisa experimentar e ver o que acontece quando dá esse comando formate, né? E eu dei. Ele: mas eu falei para você não experimentar. Eu falei: mas olha, se você me deu uma instrução, eu preciso aprendê-la. Para aprender, eu preciso aplicar, né? Então, eu acho que um dos pontos assim bem relevante da menina de 14 para moça de 42, né? Eu acho que você precisa aprender a absorver o mundo e aplicar. Se você não aplicar, você vai assistir as outras pessoas aplicando. Então, essa é minha recomendação master, né, de vida, dessa trajetória. Aplique tudo que aprenda, né? Uau. Experimente, vai a fundo, né? Eu acho que ser superficial hoje está muito em evidência. Mas eu acho que o mercado está precisando de muitas pessoas intensas, Profundas. Que profundas e plurais. olha além das aparências, Eu acredito. ousem fazer aquilo que o professor fala, não faz. Você fala, deixa eu ver. Deixa eu experimentar. E aí a minha trajetória começou aí com 14 anos, então eu comecei o mundo muito cedo. Então, depois eu fui trabalhar numa faculdade. Da faculdade, uma pessoa me convidou para ser estagiária de um banco e estava na transição do Banespa para o Santander. E nessa transição, a pessoa falou: olha, eu preciso muito de uma pessoa muito proativa, porque é uma mudança de cultura muito agressiva, Banespa e Santander, e eu preciso de uma estagiária. E aí, a hora que eu cheguei em casa e falei para os meus pais que eu ia ser estagiária: meu Deus, Márcia, mas você já é funcionária, você vai perder esse tempo na carteira de trabalho, porque meus pais vêm de usina, trabalharam a vida toda e se aposentaram em usina. E para eles, o CLT é muito importante, é uma referência muito grande. E eu disse: olha, mas eu vou precisar experimentar, porque eu quero viver esse mundo. Olha a menina de 14 anos de Olha novo, só. né? Não aperte aqui, vou apertar. Deixa eu experimentar. E aí eu virei estagiária, assim, mesmo a contragosto da família, né? Que eu acho que às vezes a gente fica presa no mundo cultural só da nossa família.
E é uma outra coisa, você precisa experimentar outros mundos, né? E até para ter certeza se você está se encaixando. E quando eu aceitei ser estagiária, eu tinha uma vozinha aqui: você não pode errar, você não pode falhar, você tem que se superar porque a sua família achou muito preocupante a decisão. Desse impulso, me ajudou muito, porque em menos de 8 meses eu saí de estagiária direto para gerente. Nossa, Participei de um processo seletivo e aí o superintendente olhou para mim e falou: "Menina, você já faz tudo que um gerente faz, você só não tem a senha. Agora está com você, você participa do processo seletivo e se você conseguir, você já vai pular toda a cadeia, né? Porque tem uma cadeia para crescimento no banco. Você passa por caixa, tesouraria, ajudante, auxiliar e até chegar no gerente era um percurso grande, né? E depois de muito choro, muita angústia, eu falei, bom, deixa eu participar, vamos. vamos, né? E foi incrível, que eu acho que o banco foi um divisor de águas para mim, porque veio com a questão cultural, né, dessa migração de cultura do Banespa para o Santander. Ser gerente é um risco muito grande que você assume. E eu só tinha 21 anos. Então, 21 anos, a hora que você olha para os meninos de 21 hoje, você fala, Jesus, É um né? menino. É um menino, é uma menina, e ela não sabe se portar, não sabe trabalhar. Então, para mim, isso foi muito relevante, essa mudança brusca, né? Ser gerente com 21 anos. Mas a partir daí, eu consegui enxergar um cenário que tudo é possível. Desde que a pessoa queira, desde que a pessoa esteja apta a abrir a mente, né? E hoje, atualmente, eu criei um método, e a primeira parte do método é realmente ter uma mentalidade de crescimento, porque qualquer pessoa pode falar qualquer coisa, negativa ou positiva para você, mas se você estiver com essa mente aberta para o novo, para o experimentar, para vivenciar, você já consegue dar um passo a mais da sociedade, porque nós estamos num mundo de muito bloqueios, né? Então, eu acho que precisa reforçar a mentalidade aberta. E daí eu passei por vários cargos, cheguei a gerente geral, né, numa unidade, dentro de uma empresa chamada Dedini, no qual foi incrível também, porque eu aprendi a me relacionar com Aí o diretores. mundo da indústria metalúrgica, né? Isso, e foi um mundo em alta em Sertãozinho, né, que eu presenciei esse mundo em alta, início de crédito, empréstimo consignado, e a minha vida mudou a partir dessa experiência do banco. Só que são ciclos de vida, né, então eu participei desse ciclo, e aí eu queria sair, do banco, né, para poder... Eu casei, eu tive meu primeiro casamento muito cedo também, com 26 anos, e aí eu fui, negociei com meu marido que a gente ia mudar de estado. Então falei com o meu superintendente que eu queria mudar de cidade, e tal, que eu precisava me deslocar do banco. Em contrapartida, eu comecei a estudar para concurso público, né? Porque eu ia mudar de estado, não sabia o que vinha pela frente. Saí do banco e comecei só a estudar para concurso público. E aí eu tive a certeza da minha paixão por ensinar. Então, eu já tive Que essa começou aos experiência 14. nos 14, e quando eu tive essa possibilidade de estudar para concurso, algumas amigas me convidaram para dar aula. E eu falei, meu Deus, não era esse o objetivo, era só estudar, mas eu abandonei essa questão de estudar para concurso público e já entrei de cabeça em dar aula, né? Eu comecei a trabalhar no Senac, por lá eu fiquei 8 anos e foi a minha maior paixão, porque para mim trabalhar por competência, ensinar por competência é muito relevante, né? E não é só o termo, o ser competente, porque quando você fala sobre competência, você fala sobre a capacitação técnica, que todas as pessoas precisam, Precisa. a habilidade de colocar em prática essa competência técnica e a atitude para fazer a diferença. Então, daí começou a Márcia, né, pensando muito nessa questão de competência, que marcou muito a minha vida.
porque eu percebi o resultado dos alunos, né? Então, os alunos começavam a falar: caramba, eu não sabia que era possível. E esse mundo, virei multiplicadora no Senac também para outros docentes. Só que quando chegou esse momento de estar em Ribeirão, né? Porque eu era de Sertãozinho, eu só pulei a parte do divórcio, né? Que eu acabei me esquecendo aí. Eu, infelizmente, tive uma traição que eu também não aceitei, né? Eu acho que não tenho nada contra quem aceita permanecer no casamento, mas para mim foi muito forte. Então, eu me divorciei, vim para Ribeirão e comecei a trabalhar no Senac. Você estava fora do estado, voltou para Não Ribeirão. cheguei a nem ir, porque eu descobri a Ah, traição antes. antes. Então, todo o estudo para o concurso público não foi utilizado. Você entra de vez no Senac e É, consolida essa veia é. de ensinar Educacional, isso. educacional. Perfeito. Perfeito, perfeito. E trabalhei no coque também, conheci o meu atual marido dentro de sala de aula, então o meio acadêmico ele me encanta, então hoje eu ainda continuo dando aula na FAP, de pós-graduação, para o Roberto Chiniachik no MBA dele também, então eu não consigo ficar longe de De uma sala sala de de aula. aula. A gente brinca, né? O cheirinho do giz. É, Hoje nem usa mais, né? não, Cheirinho do giz, aquela lousa. Ai, amo esse é, mundo. é. Eu tenho duas formações pela FAP, já há algum tempo, mas tenho duas formações pela FAP. E hoje você faz, além das aulas que você ministra nessas duas instituições, você faz o que mais? Porque não é só isso, Olha gente. só, o que que aconteceu? Eu engravidei, né? Que também me falaram que eu não poderia ser mãe com 35 para 36 anos, e eu surtei, eu só morava junto com meu atual marido, e aí eu cheguei em casa e falei: André, nós vamos ter que casar, porque eu vou engravidar. Ele disse: Márcia, de onde surgiu tudo isso, né? Que eu estava dando aula no Senac ainda, né? E aí ele disse: de onde surgiu essa ideia? Eu disse: olha, fui no médico, os exames estão horríveis, né? Os hormônios também, e falando que eu não vou engravidar, e eu quero ser mãe, né? Eu acho que o mundo corporativo empurra a nossa maternidade para bem distante, né? Só que eu não me arrependo de ter postergado, mas eu queria muito ser mãe. Então, aí foi uma brincadeira, a gente, não, então tá bom, então a gente vai escolher a lua de mel, depois escolhe o tamanho do casamento que a gente vai poder arcar, né? Que aí a gente faz na lua de mel. E quando a gente crê, né? Acontece. Acontece. Eu voltei da lua de mel, a gente ficou 30 dias na Europa e eu realmente voltei grávida. E quando aconteceu essa gravidez, eu tinha que escolher entre o Senac, que era a minha maior paixão, e a Lívia que estava chegando O aí, né? dilema da mãe, da mulher, da empresária, da executiva, da Isso, profissional. que a empresária nem tinha nascido totalmente, porque eu trabalhava como síndica profissional, como um bico mesmo, né? E só que eu percebi que algumas construtoras estavam precisando muito de uma pessoa que conseguisse administrar o empreendimento de forma mista e que a cultura não atrapalhasse a operação, porque empreendimento misto é quando você tem hotel, residencial, mall, comercial. E eu falei: de cultura eu entendo, né? Eu comecei minha vida assim. Então, eu comecei a estudar, me especializar, iniciei como síndica profissional no Trio. E eu só tinha o trio, né, na operação. Depois veio o Complexo Civitas, que a gente teve que lançar com rede hoteleira, depois o Transamérica, que foi outro empreendimento que também tinha rede hoteleira. E nesse momento a Lívia chegou. Entendeu? Então já estava acontecendo uma manifestação para eu ir para essa área empresária, ser empreendedora, né? Só que eu não tinha referência. E essa falta de referência me fez entrar em caos, sabe? Tipo, eu tenho que ser a melhor pessoa no trabalho, em casa, com a filha, como filha. Então, Autoexigência lá em cima, né? foi isso que aconteceu, Karina. E eu procurei o melhor especialista em mente, que foi o Roberto Chiniachik. E a partir desse momento, né, que ele virou meu mentor, eu comecei a entender um pouco mais da mente humana, entender um pouco mais de comportamento. E a minha segunda paixão é gente, né, que eu adoro gente. Então, eu comecei a perceber que ser empresária é cuidar de gente.
né? E mesmo eu não tendo o histórico familiar para me dar esse apoio, as instruções da mentoria me ajudou muito a me preparar, a encarar meus medos, meus traumas e a vergonha de já ter sido casada e fiquei por um período muito pequeno. Então, tudo isso abriu a minha mente para falar: isso faz parte da minha história, eu preciso me orgulhar, né? Eu preciso entender todo esse cenário e isso tudo me impulsionou para eu ser uma melhor empresária. Então, hoje, a Mafra Gestão Integrada, ela está completando 10 anos, mas como CNPJ, eu estou há 6, entendeu? E formalmente, se você me perguntar, como empresária bem-sucedida, como empresária empoderada, eu tô há 3. Olha, É uma sequência, porque você vai se permitindo a passar por fases e eu posso garantir que eu atendo prestação de serviço, né? Esse é meu ramo. E prestação de serviço é tudo muito imediato, é tudo para ontem, tudo tem que ser excelente, tudo tem que ser perfeito. E isso tudo, Karina, me fez enxergar o quanto o comportamento humano é importante. Entendeu? Por isso que eu busquei essa mentoria, porque aí eu tenho o melhor comportamento com a minha filha, com meu marido, como amiga, é chave, né? isso, e aí nesse movimento, né, de melhorar o lado empresarial, eu melhorei o meu lado comportamental, enxerguei meus traumas, aceitei meus traumas, e a partir desse momento eu criei um método que chama Tríade da Alta Performance, que eu aplico nas minhas mentorias, eu aplico nos meus funcionários, no dia a dia, por quê? Primeira coisa, você tem que ter uma mentalidade de crescimento, e aí não existe barreiras. Quando você tem a mente de crescimento, você procura a melhor estratégia para atingir o objetivo. E aí você desenha a longo prazo, curto prazo, né? E o segundo item da tríade é conectar competências. Por quê? Porque chega muita gente com muita competência técnica, né? Então o conhecimento dele é incrível, o currículo é incrível, só que a aplicabilidade, a habilidade dele colocar em prática não vai. E isso Prejudicar. prejudica a operação. Então o comportamento dele atrapalha o currículo. Então, que a gente começou a trabalhar muito em falar, olha, você é muito bom tecnicamente, né, profissionalmente, mas você precisa melhorar espiritualmente, você precisa melhorar pessoalmente, como pai, né? Porque tudo isso traz para o mundo empresarial. E se ele não entender que ele precisa conectar isso, a engrenagem não fecha. Entendeu? E aí, a forma de escalonar o trabalho ou é por tecnologia ou é por gente. Eu escolhi por gente. É óbvio que é o mais difícil, né? Mas eu consigo dizer assim que isso é uma missão de vida e eu não me importo de contar a minha experiência, eu não me importo de contar as minhas dores, né? Mas para conectar essas competências, a pessoa tem que entender que ela tem que estar vivendo. Né? E viver é diferente de sobreviver, né? Então, sobreviver, você fica quietinho no seu canto, vive só aquela cultura, naquele momento, aqueles amigos. E quando você se permite viver, você pode ir para fora do país, você tem que conhecer novas pessoas, fazer networking, se expor na internet, porque sim, não é fácil se expor na Nem um pouco. internet. E aí, como você estava me falando, como você encaixa, né, tipo, a sua vida profissional, pessoal e mais a internet, né? Porque a internet é um outro trabalho. E é com agenda mesmo, é com agenda, porque eu gravo podcast para melhorar a visibilidade dos clientes do trio. Então, eu faço gratuitamente. E isso para mim é uma honra, porque eu conheço o meu cliente e também conheço o mercado, né? Só que é um tempo que a gente tira de doação, né? Então, às vezes o pessoal fala: você faz caridade? Eu faço várias, né? Até sessão terapia de funcionário, né? Senta aqui, vamos Conversar. conversar para colocar a casa em ordem. Então, quando eu falo de performance, significa que a gente segue esse modelo, né? Então, ativar essa mentalidade de crescimento, conectar competências. E o terceiro item da tríade é o engajamento para mais pessoas irem nessa mesma direção. E aí, quando você me convidou, eu fui estudar sobre você, também sobre o Cá Entre Nós, eu fiquei encantada, justamente porque
Quanto mais pessoas estiverem engajadas nesse movimento de uma sociedade em crescimento, de uma sociedade mais próspera, mais equilibrada, que possa viajar, cuidar da família, que possa sentar no chão e conversar com a criança, esse movimento, ele vai fazer bem para todos. Entendeu? Então, é isso que eu prego para os meus funcionários como um todo, e é isso que eu aplico na mentoria, nas palestras, porque nós viemos para esse mundo para ser feliz, para viver intensamente. E por que recuar? Por que ficar escondido? Não é verdade? Com certeza. É um pouquinho de mim aí, eu acho que eu falei Ai, demais. não, acho que é super importante essa contextualização, a gente conhecer mesmo, né, quem é essa mulher que está aqui. E estava ouvindo, né, esse teu, a história da tua trajetória profissional, tua história de vida. E eu queria que você contasse, eu vejo que você hoje é o resultado do aprimoramento que você se permitiu ao longo desses lugares que você passou e dessas experiências que você viveu. Quando você olha para a tua trajetória profissional, eu queria que você me dissesse se tem alguém que te ajudou no sentido de te alavancar, no sentido de ser um obstáculo que te fez mais potente, mais valente, né? Quando você olha para essa trajetória, se tem alguém que você destaca, além de você que foi aplicando tudo isso. Olha, eu acredito que o meio familiar, por isso que eu valorizo muito, eu carrego minha filha nas palestras, nos treinamentos, meu marido está presente em todos os momentos comigo, porque a base, o núcleo, mãe, pai, irmãs, ele faz uma diferença. No meu caso, eu tenho mais duas irmãs, fez uma diferença muito grande na minha vida, porque quando você erra, né? Então, errei, divorciei, né? Errei em sair do banco e só estudar para concurso público. Os nossos erros, eles são aceitos pela nossa família. Eles nos amparam, eles nos abraçam, eles nos acolhem, entendeu? O nosso primeiro núcleo familiar. A sociedade julga, olha torto, e se você ficar só olhando a sociedade, você se bloqueia mais. Para. Então, para mim, foi muito relevante meus pais, minhas irmãs, em todos os momentos, né? É óbvio que, assim, quando você tem amigos próximos e que acompanham a sua trajetória, então eu tenho vários amigos de 25, 28 anos que a gente se obriga a se ver uma vez por ano, entendeu? Se Uhum. obriga mesmo porque é importante. Não tem não como Isso, resposta. tem que participar do evento, porque, Karina, eu percebo assim, que eles também são da família, entendeu? Então, essas pessoas que você considera, pessoas seguras de você chorar, de você abraçar, de você contar a verdade sem julgamento, ela te fortalece. Agora, profissionalmente mesmo, foi o Roberto Chiniachik, eu não posso mentir para você, porque ele me virou de ponta cabeça. Porque eu cheguei um dia numa mentoria e ele falou assim: Você tem trauma de infância? Eu disse: Imagina, eu trauma de infância? Não, de Nenhum. jeito nenhum, 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 nenhum. Falei: Olha, eu morei numa usina, brincava na rua, pique-esconde, não sei nem o que é TV, de tanto que eu brincava na rua. Aí ele falou: Nós vamos conversar no processo. E isso para mim foi muito importante, porque eu carregava alguns traumas que não eram conscientes. Eram traumas inconscientes, que foram falas que eu tive percepções errôneas, né, da primeira infância, e que isso causou alguns bloqueios. E quando você não sabe que tem, é mais difícil. Então, ele é que realmente virou uma chave. Ele e a família, né? Porque já jantei na casa dele, então são pessoas incríveis que têm esse mesmo motivo, né? Agregar valor para o ser humano, Uhum. independente se é rico, se é pobre, qual é a faixa etária, qual é o segmento. E eu acho que é muito parecido com seus valores. É fazer o que veio fazer aqui. É, é A partir isso. do momento que a gente entende que é por aí, não dá para dar desculpa, né? Não. Tem que dar a nossa contribuição. Eu olho uma mulher dotada de muitas habilidades, né? Muitas competências, muitas habilidades. Talvez você tenha dificuldade nessa minha pergunta em enumerar, em escolher uma, né? Queria que você falasse
Qual habilidade você considera que foi uma alavanca no teu desenvolvimento profissional? Empatia. Por que empatia? Porque eu hoje consigo entender e se colocar no lugar do outro como ele gostaria de ser tratado. Por isso que eu fui à busca de ser especialista em análise de perfil comportamental. Porque a partir do momento que você conversa com o outro e você tenta olhar para o outro e atender às expectativas do outro, isso é zelar pelo outro, é zelar pelo dia a dia, pela harmonia do ambiente, entendeu? E teve um dia de uma palestra que a Luísa Helena falou assim: olha, pessoal, vocês precisam entender duas coisas. Ou vocês têm razão, ou vocês querem ser felizes. E isso, para mim, é muito relevante, que a empatia, eu quero ser feliz. Então, se eu chego numa roda e tem pessoas querendo poder, eu recuo, Deixa para ele, deixo para ele. Ele pode ter todo o todo poder. poder. Se tem uma pessoa na roda que está querendo mostrar status, eu recuo e falo, tá Deixa, pode tudo bem, ficar. pode ficar com o status. E eu mesmo para o financeiro, para uma fala, né? Então, a empatia, que é você se colocar no outro e atender as expectativas dele, para mim isso fez toda a diferença na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa com mais bom senso, eu sou uma pessoa equilibrada, não posso dizer que, assim, para mim, às vezes, quando eu ouço injustiças, julgamentos indevidos, que a minha profissão acontece mesmo, né? E é uma profissão que eu escolhi, né? A minha empresa atua nesse segmento. Eu entendo, eu recuo, mas eu sempre tento pensar como eu posso passar uma mensagem diferente, mesmo ele tendo esse protocolo já formado, Uhum. entendeu? Então, Eu vejo a menina dos 14 anos e vejo a mulher dos 40 e poucos. O que que você considera que contribuiu significativamente no teu desenvolvimento? as dores. As dores. Então, eu reforço para as mulheres, para os homens, se tem uma dor, encara ela de frente, tira ela debaixo do tapete e fala: dor, tá aqui. O que que eu posso melhorar, o que que eu posso reduzir? Eu brinco com os meus funcionários, coloque o mais e o menos. Anotem aí, anotem aí. Tudo você tem que colocar no papel, o mais e o menos, entendeu? Uma vez que você coloca o mais e o menos, você consegue encarar o tamanho do problema. Aí você afasta ele para enxergar de mais longe ainda esse problema para ver se é tudo isso. Entendeu? E a partir do momento que você fala, é meu problema, eu assumo a responsabilidade, eu vou resolver, o universo traz tantas estratégias, tantas coisas que suaviza a nossa vida, que você muda, entendeu? Então, por exemplo, eu acabei de chegar de Paris, que a gente saiu de férias de família e aí eu fui homenageada num lugar incrível em Paris, por estar contribuindo com a sociedade, né, para que as pessoas enxerguem que essa dor, ela é super comum. Entendeu? E às vezes a gente precisa só olhar para ela, porque a gente limpa, tira toda a sujeira dessa ferida, né? Passa o remédio adequado, deixa secar, e aí você vai perceber que ele vai cicatrizar. Agora, se você continua deixando debaixo do tapete, ela Aumenta fica. de tamanho e proporção. É, Às vezes não aparece, é, mas a hora que você levanta aquela casquinha. é, é isso. E eu queria que você me dissesse o que você diz para, não dessa, para essa geração que está hoje começando no mercado de trabalho. Essa geração, eh, ela tá com muitas opções. Ela está com muitas distrações, ela está com muitos ruídos. E na minha opinião, eu sou múltipla, a gente começou falando sobre isso, né? Mas a minha eficiência, a minha produtividade, ela mudou quando eu desligo os ruídos, foco só naquela ação específica que eu me comprometi e eu concluo. Ela sai mais rápido, ela é muito mais eficiente. Então, hoje, o que eu tenho para dizer para essa geração escolha o que você quer fazer muito bem feito
Desligue os ruídos, as distrações e faça o seu melhor, porque hoje o mercado ele está precisando muito de gente boa, comprometida, envolvida, e não é a competência técnica que atrapalha, é a comportamental. Entendeu? E como o comportamento tá tudo muito legal, todo mundo vendo o WhatsApp, estando no Instagram, estando no Facebook, acompanhando as mídias, é tudo muito legal, só que essas distrações elas desfocam, elas embaçam a lente. E aí, ao invés deles irem para ação, eles recuam e vivem só sobrevivendo. Ah, eu não vou ter carro porque eu quero usar o Uber, e que eu vou depender da minha mãe. A minha mãe paga e tá tudo bem. Eu vou exigir que a minha mãe, meu pai me dê o tal do iPhone, do telefone melhor, entendeu? Da melhor viagem. Mas aí a pessoa não tem a vivência, não tem a história. E isso eu acho muito triste, entendeu? Porque você consegue chegar hoje e direcionar as outras pessoas ao seu redor, Karina, porque você viveu, porque você tem essas A experiências, bagagem a tá bagagem de vida cheia. tá cheia, entendeu? E essa galera mais nova ainda tá muito impaciente para essa bagagem. E eu peço, não descarte essa bagagem, essa vivência, ela é muito relevante. Ela vai ser cobrada lá na frente. Para quem é a sua consultoria? Quem se beneficia dela? Quem ela pode ajudar? Bom, Mentoria, não é isso, consultoria, é isso, isso. mentoria. É porque, assim, consultoria, assessoria, normalmente eu entrego para construtoras, né? Aham. Porque eles sempre me procuram para adequar os empreendimentos. Então, o empreendimento está na planta, está começando a desenhar e ele quer saber a minha opinião, pela experiência que a gente vive, o quanto isso vai impactar, se vai ser fácil a venda, se os itens que eles estão colocando lá na operação serão relevantes para uso, né, para não desperdiçar o investimento. Agora, para a mentoria normalmente é empresário, prestadores de serviço, que tem muita dificuldade de fazer a virada, né? Por que fazer a virada? Porque quando você é um empresário, empreendedor, é que você consegue segurar seus clientes na palma da sua mão, eu falo que você não dorme, não viaja, não tem vida, mas você consegue segurar esses clientes na sua mão porque está dentro do seu controle. Eu ajudo as pessoas quando está fora desse controle, né? Perfeito. Porque a tríade, ela vai falar assim, ó, você é empresário, não cabe mais seus clientes Na sua só na mão. sua gestão, na sua mão. Tá bom, então agora você vai ter que preparar uma equipe que vai ser a sua cara, a sua mente, o seu método para seguir em frente, entendeu? Então é isso. Eu acho que essas pessoas que buscam a mentoria é como eu fiz no passado, né? Eu busquei alguém para melhorar as minhas competências e para que eu conseguisse usar isso a meu favor e replicar para os meus funcionários. Porque quando eles é que precisam andar, eles que precisam ser a sua cara, seus valores, aí a operação é bem mais difícil. Márcia, o que você usa de indicador para saber que você está no caminho certo? Bom, hoje, ainda eu não, vendo meus trabalhos, de forma, ampliada, né. Hoje eu sou conhecida em Ribeirão, região, e eu trabalho só por indicações, nesse momento, né. Então, eu acho que isso, me dá controle ainda para esse crescimento, né. Eu acho que a partir do momento que eu ampliar muito, aí talvez a estratégia ela precisa ser Outra. alterada, tem que ser outra. Então eu consigo vender hoje aquilo que eu vivo. Uhum, entendi. Eh, eu queria que você falasse para mim do que você tem mais orgulho até aqui. Hoje eu consigo, elencar o equilíbrio. Eu tenho orgulho, por quê? Porque hoje eu consigo chegar em casa e desligar o WhatsApp
e responder só o essencial, entendeu? O meu combinado com os clientes e com os meus funcionários é, se for urgente, ligue. Então, o telefone toca, entendeu? Agora, o WhatsApp, ele não me controla mais, entendeu? Eu é que controlo ele. E aí, esse equilíbrio de falar final de semana é para minha filha, olha, estamos num lugar e é para ela, para o meu marido. Eu acho que esse equilíbrio que eu conquistei recentemente é o qual eu me orgulho muito, porque eu não, eu estava crescendo, o mercado estava reconhecendo essa minha evolução, só que eu não tinha paz interior, entendeu? Então Tava custando caro. eu olhava para o faturamento e eu falava assim, puxa. Aí, quando um funcionário não conseguia se sobrepor ao desafio dele, eu falava, ai, não estou conseguindo. Ou então um cliente reclamar de uma operação, eu ficava apreensiva, eu não tinha paz mesmo. Hoje eu já olho o seguinte, eu estou fazendo o meu melhor, eu busco a excelência todos os dias, a partir do momento que eu abro o olho, sempre com muita transparência, com muito compromisso. Só que se eu não agradar a expectativa do outro, é a expectativa do outro. Entendeu? Não é a minha. Então, essa paz interior que eu adquiri com esse equilíbrio, eu digo que eu sou uma pessoa feliz. Ai, que delícia. Se eu chamar a sua filha aqui e perguntar para ela o que da mamãe mais a orgulha, o que você acha que ela vai me responder? Que ela gosta muito de brincar comigo. Brinca. E para mim, ser empresária, gerir 22 CNPJs, ser palestrante, escritora e conseguir Brincar com a tua filha. brincar com a minha filha, isso para mim não tem preço. Então, tipo, sábado de manhã a gente estava jogando mico. Eu, ela e meu marido, entendeu? Então, ela estava irradiante, porque ela estava aprendendo as estratégias, tudo, sentar na sarjeta para fazer amarelinha na frente de casa, sabe? Isso para mim me emociona, entendeu? Porque eu venho de uma geração que o pai e a mãe não tinham tempo para ficar com as crianças, né? Então, para mim, isso faz toda a diferença. Que legal. Márcia, a gente já tá no fim. É Ai, que rápido, pena! não é? Ai, eu nem Nem queria conheci os mais. detalhes, Calma, Karina, olha só. a gente vai ter outras oportunidades porque você tem Perfeito. muito para a gente conhecer. E óbvio, né? Eu penso que vocês ganharam muito com essa entrevista, porque ao longo do caminho do percurso você trouxe dicas valiosíssimas, né? Mas essa eu quero de presente para mim, né? E vocês vão ganhar também de presente essa resposta. Eu queria que você deixasse um recado para quem está interessado de verdade em fazer mais. Um recado. O recado vem, olhe para o seu interior. Por que olhe para o seu interior, Karina? Porque eu sempre queria copiar o mercado, o que está em tendência, o emprego da moda, a empresa da moda, e olhava muito para o mundo externo. E quando o Roberto Chinachique olhou para mim e falou assim: Olha, as respostas estão dentro de você, eu não vou afirmar nada. Eu vou só fazer perguntas para você. E a partir do momento que você começar a se responder, você vai achar mina de ouro. E eu não acreditava. Por quê? Porque essa mina de ouro, ela tá atrelada a emoções. E eu venho de uma família que é muito tarefeira e não olhava para as emoções. E literalmente ela estava anestesiada dentro de mim. E a partir do momento que eu acessei essas emoções, emoções que eram ruins, eu hoje apuro elas, eu consigo ligar e desligar elas, entendeu? Então, por exemplo, eu tô com um problema sério no empreendimento, mas é a hora que eu entrei na sala, eu desliguei e eu tô entregue só para vocês, né? Só para vocês. Então, eu acho que olhar para dentro e verificar as emoções que estão borbulhando aí dentro faz toda a diferença. E lembrando que é o pensamento, depois a emoção e o sentimento, né? Então, cuidado com o que você alimenta aqui, né? Então, o que você assiste, o que você lê. Então, às vezes o pessoal até me pergunta:
Ai, mas dá tempo para fazer tudo isso? Não, eu tenho que fazer escolhas. Então, hoje eu faço escolhas para assistir, acompanhar. E às vezes o pessoal fala: Ah, mas você não me viu, você não percebeu. Eu disse: Me perdoa, eu tô fazendo o meu melhor. É isso. É o tempo inteiro, né? A gente É, tem que escolher. E às vezes até o próprio lazer pode estar aliado aí de alguma forma ao momento em que você também está aprendendo, né? sim, sim. Tem muito a ver com como a gente aproveita as experiências que a gente vive. Márcia, eu quero mais. Ai, que ótimo. Adoro, adoro sentar aqui. Eu Vamos lá. imagino que vocês também estejam querendo mais. E o programa é para isso mesmo, para dar espaço para mulheres incríveis. Ai, E se você é uma mulher incrível, a sua história pode ser contada aqui. Entre em contato com a nossa equipe, é só me chamar nas redes sociais e com certeza tem lugar. O Cá Entre Nós é para todos nós. Se você gosta de histórias inspiradoras, se você gosta de pessoas incríveis, de mulheres múltiplas, plural, se você gosta de gente que tem conhecimentos, habilidades, atitudes, tudo isso e muito mais você encontra sempre aqui no Cá Entre Nós. E eu já te espero no próximo programa.